Provérbios 29, verso 17. Ouçam a palavra de Deus, irmãos. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Tu sabes que nós temos dos nossos filhos, nossa grande riqueza e nossa herança. E que nós, Senhor, desejamos de fato fazer o bem para eles. E demonstrar, Senhor Deus, verdadeiramente o amor que temos às criancinhas, Senhor Deus, que o Senhor nos confiou. Mas, naturalmente, não sabemos como fazer, ó Pai. Por isso te pedimos o teu auxílio, pedimos, Senhor, que a tua palavra e a riqueza, Senhor Deus, de sabedoria que há nela, nos instrua essa manhã e que nós possamos, Senhor Deus, ter forças para colocar em prática o que foi ensinado aqui. No nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Existem coisas que a gente não precisa fazer nada para que elas aconteçam. Se você tem um jardim e deixa aquele jardim sem fazer nada, rapidamente o mato cresce. As ervas daninhas, elas se espalham. E você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Aqui atrás, né, nessa parte posterior da igreja, onde hoje é a horta, há pouco tempo não era um jardim, era um campo, né, uma área aberta, e nós nunca precisamos fazer nada para que aquilo ali virasse um mato alto. O zelador da igreja ele tinha que sempre estar ali capinando para que o mato não ficasse tão alto. No dia que nós resolvemos ter uma horta e ter algumas, né, árvores frutíferas, nós precisamos planejar o que iria ser feito. Nós tivemos até a ajuda do nosso irmão Kennedy, que é agrônomo, para dizer o modo de plantar, que tipo de adubo utilizar, a faixa de terra que era melhor para tais e tais plantas, para a horta, a forma de colocar a horta. Tudo isso foi planejado e executado. E hoje, todas as semanas, é preciso ter um cuidado especial com essas plantas, né? E é preciso ainda mais ter o cuidado diário de aguá-las. Porque sozinhas, elas não vão dar os frutos que a gente pensa e precisa que elas deem. Assim são os nossos filhos, irmãos. Filho, você não bota no mundo e deixa que sozinhos eles vão ser pessoas adultas, né, muito bem relacionados, pessoas instruídas, equilibradas. Não. Sozinhos, eles vão ser péssimas pessoas. Porque o que há na natureza humana é pecado. E o pecado, quando não é combatido, quando não é tratado, quando é mortificado, ele cresce. Cresce como um mato. Cresce como erva daninha. Então, há uma atividade dos pais que tem que ser positiva, intencional, pensada, planejada, instruída. Porque, senão, o que vai crescer dentro da tua casa não são árvores frutíferas, mas ervas daninhas e mato. Aí você precisa saber o que é que você quer desse seu jardim. Se você quer uma horta bonita e árvores frondosas, cheias de fruto, ou se você quer erva daninha e mato. O texto que nós acabamos de ler diz: corrige o teu filho. Veja, se é preciso correção, é porque, naturalmente, ele não vai andar no caminho. Teu filho vai se desviar do caminho. Há uma natureza no teu filho que é tendenciosa para o mal. Por isso o texto diz: corrige o teu filho. E aí vem a promessa: e te dará descanso. O problema é que a gente quer descanso para não ter o trabalho da correção.
A gente prefere descansar do que corrigir. E aí nunca temos descanso. A gente prefere o dia inteiro jogar na frente de uma televisão, de um tablet, de um celular, da escola, de uma babá, e ter descanso. Só que esse filho nunca te dará descanso. Porque como você não respeitou o que diz a palavra de Deus, que manda corrigi-lo, que manda instruí-lo, o que você terá é problema o resto da sua vida. A sua vida vai ser um terror, um eterno trabalho. É por isso que a gente chama, eita menino trabalhoso. É trabalhoso mesmo. Mesmo você corrigindo, ele vai ser trabalhoso. Mas se você tiver trabalho hoje, quando é tempo de correção, quando ele ficar grande, ele vai te dar descanso. Você vai dizer assim, não, agora eu estou descansado, está bem criado, sabe o que está fazendo. Mas, nesse momento, tanto os pais que têm filhos nessa fase que estão dentro de casa, quanto os que vão ter ainda. E aí, para quem não tem, nem vai ter, também essa instrução é válida. Por quê? Porque vai contaminando dentro da igreja o pensamento mundano de que não se deve corrigir os filhos. Isso é péssimo para a comunidade da fé. Primeiro que a gente não deve fazer parte desse grande equívoco da nossa cultura brasileira, que é o estudar para quê? A gente repreende até os alunos, né, os filhos, dizendo assim, meu filho, você não deve estudar só para a prova, mas a gente só estuda se tiver algum motivo. Não, eu não devo estudar para quê? Ou para determinado fim específico. Eu devo estudar porque eu amo saber. Eu amo saber. Nós padecemos por falta de conhecimento, irmãos. Então não é só o pai com o filho pequeno que tem que assistir essa aula, não. Toda a igreja tem que assistir. Para que os pais, os de agora, os que vão ser, já saibam como agir na sua casa e os demais saibam por que os pais agem assim na igreja. Porque senão a gente tem uma igreja dividida entre os pais que sabem o que fazer e os demais que recriminam os pais por fazer daquela forma. Só que os pais estão fazendo aquilo que foi instruído. Mas como a gente separa a igreja, cada um escuta um ensino diferente, porque é um ensino para uma finalidade específica, nós acabamos não sabendo como lidar com essas questões. E você, como um cristão, foi chamado para saber de cada doutrina que foi revelada na Escritura. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. O texto diz assim, se um homem corrige seu filho da forma como esse verso ensina, o resultado será o filho dando descanso e deleite ao pai. Se o pai não tem esse descanso e deleite, é porque não corrigiu seu filho do modo como foi instruído a fazer. Não tenha dúvida. Porque se a Bíblia está trazendo uma promessa e você não está provando a promessa, das duas, uma. Ou a Bíblia mentiu, ou você não cumpriu. E nós não cremos que a Bíblia mente. Então é porque foi alguma negligência nossa. Se os nossos filhos não dão descanso, é porque a gente não está corrigindo da maneira correta. Aqui, irmãos, existe uma bifurcação do que eu acabei de dizer. Você pode simplesmente dizer, não, a Bíblia não está mentindo e eu também não estou errando. Eu fiz tudo o que era possível. Você pode se enganar desse jeito. Ou você pode lembrar do que a própria Bíblia diz, que nós nunca somos perfeitos na guarda de nenhum dos mandamentos. E aqui nós temos um mandamento. O 5º mandamento. Quando o mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, o apóstolo Paulo, se alguém tinha dúvida do aspecto inverso a esse, nos ensina em Efésios capítulo 6, verso 1 a 4. E não irriteis os vossos filhos, falando para os pais. Então, pais e mães, vocês sempre estarão em débito com a criação dos seus filhos. Eu não estou dizendo isso para desanimar, não. Eu estou dizendo isso para vocês perceberem como é sério, como a causa é nobre. Porque por mais que você se mate de fazer, você ainda está fazendo errado. Está fazendo pouco.
E a nossa esperança é que nesse pouco que a gente faz, e imperfeito como a gente faz, o Espírito de Deus haja sobre os nossos filhos. Para que não fique o homem pensando que faz alguma coisa sozinho. Então eu faço tudo o que eu consigo fazer. E aí dobro os meus joelhos de noite e digo: Senhor, cuida dessa criança. Cuida do meu filho, Senhor. Tu sabes que na minha imperfeição eu fiz tudo o que me veio à mente. Mas agora é com o Senhor. Veja, não é a oração do preguiçoso. Eu não corrigi, eu não fiz, eu não orei, eu não. Então o Senhor toma conta. Não, isso é a oração do pai e da mãe preguiçoso. A oração correta é: eu fiz tudo o que eu consegui fazer, mas ainda foi imperfeito, mas ainda foi pouco. Senhor, cuida do meu filho. Corrige o teu filho, ele te dará descanso. Ele diz mais: geralmente, esse é o resultado de uma falsa ternura. O pai odeia pensar sobre o sofrimento que tal correção trará para o filho. Ele refreia a disciplina porque pensa que isso é um ato de amor ao filho. Eu não vou disciplinar meu filho porque eu amo meu filho. A Bíblia diz o inverso. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Você consegue perceber o paralelo? O que retém a vara, ou seja, o que não disciplina, aborrece. A palavra aborrecer aqui é um eufemismo. É odeia. Porque o paralelo, o inverso, é ama. E ele cita ama. Então, se você não disciplina o seu filho, eu não peço nem desculpa de lhe dizer. Você não ama seu filho, você odeia seu filho. E sabe por quê? Porque o amor não é sentimento, o amor é atitude. Quem ama, disciplina. Na carta aos Hebreus é nos dito isso. Quem ama, disciplina o seu filho. Ele diz mais: que se você não está sob disciplina, filho, teu pai te trata como bastardo. Não te ama como filho. Porque o pai disciplina a todos a quem ele ama. Esse pensamento que foi colocado na nossa mente, nos nossos costumes, isso é mais novo, né? De que você não deve disciplinar seu filho, não tem fundamento nenhum na Escritura. E vem se perdendo aos poucos. Conversava com os presbíteros uns dias atrás, que a geração anterior a esta, as anteriores, as últimas gerações, elas disciplinavam os filhos. Bem verdade, muitas vezes do modo errado, né? Você tinha uma disciplina na frente de todo mundo, né? Você fazia uma besteira, o pai vinha e pá, na frente de todo mundo, não queria nem saber. Depois a gente aprendeu aqui na igreja que não é assim que faz. Porque existe a honra do teu filho. Existe uma forma, não é bater. Isso é o povo do mundo faz também. Alguns fazem. Mas você leva para um lugar privado. Né, e você aponta o erro do seu filho. E um elemento muito sério é que a gente geralmente faz isso com raiva, no impulso. Por isso que bate na frente de qualquer um, bate de todo jeito. Mas a gente deveria ter intencionalidade nessas coisas. Resguardar a honra, explicar que você pecou contra tal mandamento. E aí apontar o mandamento, disciplinar o filho e depois restaurar o relacionamento com ele. Ele pede perdão, é disciplinado e depois é restaurado. Ele lhe abraça. É uma coisa fantástica o negócio. Só você não tem como descrever isso, não. Só você vendo como é que seu filho é disciplinado e ele chorando vem lhe abraçar. Agora, o filho que não é disciplinado,
Ele não abraça o pai e a mãe, ele bate no pai e na mãe. Sabe por que o filho bate no pai e na mãe quando não é disciplinado? Porque ele está clamando para você fazer isso com ele. A revolta dele é porque meu pai não faz o que Deus manda. Está na natureza. Lógico que ele não tem consciência total disso. Mas é a revolta daquilo que é naturalmente próprio do pai. Ele deveria me disciplinar, ele não me ama. E aí ele vai lá e tenta fazer o mal ao pai para ver se o pai acorda. Não ama. Isso é o que a Bíblia diz. Aí você decida se você crê na palavra de Deus ou não. O que retém a vara aborrece, odeia o seu filho. Mas o que ama, cedo o disciplina. Eu não vou aqui dar uma de fariseu e dizer quanto tempo você deve começar a disciplinar com o seu filho fisicamente. Eu não estou aqui para isso. Mas cedo. Cedo é cedo. Quando é muito pequenininho, existe uma forma de você começar a disciplinar seu filho. O modo, o tom, o volume da voz já diz muita coisa, como você fala com seu filho. E aí, dentro dessa falsa ternura da nossa época, né, que as pessoas falam com os filhos com infantilóide, né? Tratam o filho como demente, falando aquelas coisinhas. Não estou dizendo na hora de brincar, não, na hora até de disciplinar. Meu filho, olha, sabe por que o cachorro lhe atende? Porque você diz palavras-chave e você muda tom e volume. Por isso que o cachorro consegue lhe atender e saber quando é uma ordem e quando não é uma ordem. O cachorro entende. O teu filho entende também quando você fala grosso com ele, firme. Ele está entendendo que ali há algo diferente. Você estava falando num tom e você passou para o outro tom. Ele talvez não tenha capacidade ainda de compreender as palavras, mas ele compreende que você está falando algo sério. Começa a falar sério com o seu filho. E sério não é gritar, mas é falar firme. Firme com o teu filho. Não importa se é menino, se é menina, fale firme com ele. E cedo. Cedo. Me lembro que a partir dos 8 meses, a gente já começou a disciplinar lá em casa. Pode ser que alguém seja mais cedo do que isso, um pouco mais tarde. Quando eu notei que havia malícia e que estava começando a ter condições de ser disciplinado, começou a disciplina. Quando é que para? Só quando se casar. Ou se não precisar mais, né? Mas é o tempo inteiro. Não tem descanso, não. Olha, meu irmão, você não quer ter esse trabalho, então não tenha filho. Mas só que a Bíblia manda você ter filho, então você não tem o que fazer. Agora, se você tem filho e você precisa ter filho, porque a Bíblia manda, você não tem descanso até que ele se case. Não tem. Agora, quer ter descanso depois? Corrija. Agora, quer ter uma vida atribulada? Tenha descanso. Tenha descanso hoje, para você nunca provar do verdadeiro descanso. O texto continua dizendo assim: é importante notar o ensino da Escritura de que a falta de disciplina tem consequências. Seja filho de cristãos ou não, a criança largada não é resultado de um arcanjo girando uma roleta cósmica. Como nossos filhos vão se sair na vida é o resultado de como nós os ensinamos e disciplinamos em casa. Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ou seja, espancamento é proibido na Escritura. Pais que não castigam seus filhos no momento certo estão perdendo a janela de oportunidade enquanto há esperança. Porque tem um sujeito que a gente diz assim, rapaz, aí não tem mais jeito não. Claro que tem o jeito do evangelho. Mas não vai ser mais por educação, não, é só o evangelho. Porque pela educação já se perdeu.
recusar-se a castigar um filho nesse tempo onde há esperança, é o mesmo que dirigiu o coração dele para a destruição. Pais que não disciplinam seus filhos de acordo com a palavra de Deus estão tentando destruí-los. Pela graça e misericórdia de Deus, somente algumas vezes tais tentativas falham, mas é somente por causa da graça de Deus. Ou seja, você que não disciplina seu filho, você não ama, mas você não é neutro, não. Você não apenas não ama, você está tentando destruí-lo. Porque Deus lhe deu uma ferramenta e você não usa. É como o pastor que não prega a verdade. É como a igreja que não disciplina. É como o Estado que não pune o ímpio, o criminoso. Você está militando pela destruição do seu filho. É o que diz a Escritura Sagrada. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22, 15. Será que falta texto? Deus não diz que a vara da disciplina irá transformar a tolice da criança em rancoroso ressentimento. Não. Ele não diz que a vara irá provocar um filho à ira. Ele diz que a vara, biblicamente aplicada, irá remover a tolice da criança. Obviamente, não se deve isolar isso dos outros deveres dos pais, mas ao mesmo tempo, Deus promete agir por meio de adequada disciplina do pai e da mãe. Quando ele não age dessa forma, é porque os pais estão sendo desobedientes e negligenciando aquilo que Deus ordenou para a vida no lar. Teu filho não vai ficar com raiva de você se você discipliná-lo, não. Ele vai ficar com raiva se você não discipliná-lo. Quantas vezes você já não lembra, já não lembrou? Eita, graças a Deus, meu pai... Aí lembra umas coisas meio escabrosas, né? Meu pai dava em mim com, sei lá, Havaiana é bonzinho demais. Teve gente que apanhou de cipó de boi, de cinto. Que mais? De facão? Deus me defenda. Não, eu não estou ensinando isso aqui, que fique claro. Que fique muito bem claro. Não é isso que a gente ensina aqui. Mas a gente está só citando aqui o que já aconteceu, né? E não deve se repetir no meio da igreja. Eu me lembro de uma aula que a gente assistiu com o pastor MacLeod, não aqui na igreja, lá em Recife, mais precisamente, não em Recife também, em Gravatá. A pergunta foi o instrumento, né, para se utilizar. E assim, claramente a Bíblia fala de vara. É um instrumento bom, né? Mas a vara da disciplina não necessariamente é a vara literal. Como a espada do Estado, você já viu o soldado da polícia com espada em Campina Grande? Não, ele está com uma .40 no bolso, no cotre, né? Então não é literal assim, pelo amor de Deus. Eu sei que tem gente que fala que é literal, mas aí vai ter que aplicar a espada para o Estado também. É análogo. Então ele falou da mão. Porque a mão realmente ela ajuda muito a você moderar a força. Porque você bate e você sente na mão. Você bate com a vara, só quem sente é a vara. E o menino, né? Então, quando você disciplina com a mão, a capacidade de você ter mais moderação é muito maior do que você bater com o instrumento em si. Eu me lembro dessa aula, eu fiquei com isso na mente e eu acho um bom princípio de ser utilizado. Facão, cinto, o que mais foi falado? Havaiana, talvez não seja a melhor coisa. O pai sente a dor do filho também, né? Sente na mão. Você tanto modera quanto você sente. O pai também está sentindo a dor do filho. Em menor grau, claro, mas sente. Então, esses instrumentos, irmãos, que são utilizados no mundo, né, de maneira, acho que equivocada, grosseira até, não seriam os instrumentos assim que responderiam bem para um mundo cristão. A vara, a mão, tem mais sentido.
Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ora, a instrução bíblica, obviamente, é muito mais do que palmadas. Claro. Os pais devem instruir seus filhos na lei de Deus, e é isto que eles devem fazer em todo o tempo. Lembra de Deuteronômio 6? Deitado no caminho, deitado ao levantar, andando pelo caminho. Isso é o mesmo que dizer todo o tempo. A instrução é que é a base da disciplina, não a disciplina física. A disciplina física é quando todos os outros meios deram errado. Todos. A igreja jamais ensinou a disciplina física como o primeiro instrumento para a instrução. Não, primeira instrução na lei, repreensão. E aí só depois é que vem a correção. Primeiro você instrui. Agora, se você não instruir, seu filho não sabe o caminho que deve andar. Instruindo e ele errando, você repreende. Repreendendo e não sendo suficiente, disciplina. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Não perca para o seu filho, não, pelo amor de Deus. Olha, é uma vergonha. Eu, pelo menos, me sinto envergonhado se eu perder para uma criatura de 1 metro. Não pode, meu amigo. Isso é humilhante demais para um pai. Você disciplina, o menino continua fazendo a mesma coisa, aí você diz, não, já disciplinei, não tem mal o que fazer. Claro que tem. Você não vai sair dali enquanto pode estar a maior reunião, o maior negócio que você ia fazer lá fora. Você não tem negócios anteriores à tua primeira vocação de ser pai. Só faz sentido fazer negócio para sustentar a tua casa. Mas se tua casa está se destruindo, como é que tu vai fazer negócio naquela hora? Perca reunião. Perca negócio. Para quem trabalha na área de saúde, perca plantão. Perca o que for. Mas não sossegue enquanto você não dobrar seu filho. Ele tem que se dobrar a você. Porque se ele não aprender a se dobrar a você, pai e mãe, ele nunca vai se dobrar a Cristo. Você é a autoridade que ele tem. É a primeira autoridade que ele tem. Se você não consegue dobrar seu filho, ele nunca vai aprender a se dobrar a Cristo. A não ser pela graça do Senhor. Mas você vai responder por isso no último dia. Eu não sei se já tiveram essa triste experiência. Você falar e a criança faz. Aí você fala de novo, ela faz. Aí você disciplina e ela continua fazendo. Aí você cansa. Não, você não pode cansar, meu amigo. Você só pode sair dali quando você dobrá-lo. Conversei com a mãe há pouco tempo. Ela é mãe e o filho dela é aluno do Knox Kids. E ela disse, pastor, um dia desse eu tive que... Ela faz homeschooling, né? Ela é a professora do filho. E o filho, 4 vezes ela disciplinou e o filho continuou fazendo a mesma coisa. Ela disse, eu vou chamar o diretor da escola, né? Liguei para o pai. Vai ter que levar para a diretoria. Pois o pai saiu do trabalho e foi lá. Só sossegaram quando ele pediu perdão, porque tem isso, às vezes não quer nem pedir perdão. Pediu perdão e se dobrou. Quanto tempo vai durar? Meia hora, 1 hora, um dia? Perca o dia. Você não está perdendo, não, você está ganhando. Yuri. Revoltar. E geralmente, Yuri, isso está ligado a pessoa assim não é uma grande incentivadora intelectual da criança e não disciplina.
Tá sempre ligado uma coisa à outra. Crianças muito disciplinadas, elas têm a tendência, inclusive, de estudar mais, de serem mais diligentes. Por quê? Porque há disciplina dentro de casa. Há um ambiente na casa que favorece ao ensino, à sabedoria, à busca pelo conhecimento. Porque é reprovado o que é ruim e é incentivado o que é bom. Né? Então, por isso, talvez seja o caso prático que o Yuri está trazendo aqui. Que essas crianças têm problemas, inclusive, de desenvolvimento, quando elas não são disciplinadas como deveriam. O texto ainda diz assim: quando os filhos não estão presentes com os pais, na escola, por exemplo, os pais ainda são responsáveis pelo ensino que os filhos estão recebendo em sua ausência. Se os filhos estão assistindo a programas de TV, os pais são responsáveis pelo que está sendo ensinado a eles. O ensino que os filhos recebem deve ser abrangente e piedoso. Você percebe que, às vezes, a gente fala de televisão, mas não para demonizar a televisão, mas é para dizer que os filhos eles precisam ter tudo controlado pelos seus pais. Tudo. Essa ideia de que respeita a intimidade da tua criança. Olha, criança tem intimidade quando virar adulto e se casar. Aí vai ter a intimidade dele lá. Na tua casa, quem manda é você, meu filho. Quem manda é você. Pare com isso. Isso aí é coisa que colocaram na cabeça da gente. Se você é o dono da casa, quem manda na casa é você. Não tem intimidade de filho com porta fechada. Claro, você vai trocar de roupa, é sua filha, você é um homem, você não deve entrar. Claro. Essa é a intimidade que deve ser resguardada. Mas trancado dentro do quarto, assistindo o quê? Fazendo o quê? Melhor que não tenha. Eu vou dizer o que eu acho, certo? Não estou botando lei para ninguém. Na minha casa não tem televisão no quarto. É na sala. É na sala. Quer fazer alguma coisa? É na sala. Na frente de todo mundo. Não tem esse tipo de intimidade. Só vai dar problema para você. Você é responsável pelo que ele assiste na televisão, pelo que ele vê na internet, pelo que está sendo ensinado na escola. Tudo isso é responsabilidade dos pais. E tem que verificar, sim. O fato de você botar seu filho na escola mais cara de Campina Grande, não apenas não é garantia que ele vai estar tendo um bom ensino, mas o contrário, é a garantia que não vai. É a garantia que ele vai estar sendo ensinado justamente no contrário do que você ensina na sua casa. Pode ter certeza do que eu estou falando. Ele vai falar que isso não muda no Novo Testamento, né? Eu já citei aqui Efésios 6, verso 4, que os filhos precisam ser instruídos também na nova aliança. E aqui, já nos encaminhando para o fim, ele diz: outro modo de dizer isso é que temos redefinido a expressão bons pais, para incluir nela aqueles de quem gostamos. E como todos nós conhecemos bons pais, segundo a nossa definição, que tem filhos longe do Senhor, pensamos que Deus não tem, portanto, feito promessas aos pais bons, que é diferente de bons pais. Mas ele fez aqueles pais que em casa obedecem a sua palavra. Deixa eu tentar decifrar isso aqui, porque está dentro de um contexto maior. Seria mais ou menos aquela expressão que a gente usa: aquele pai é muito gente boa. Tem aquele pai de gente boa. Eu me lembro de uns pais bem gente boa, dos meus amigos. Eu achava gente boa demais. Eita, meu amigo, pai, esse teu pai é gente boa demais. Por quê? Porque fazia o que ele queria. Isso é o pai gente boa. Meu pai sempre foi chato no contexto de criança. Porque meu amigo, olha, se eu contar, vocês choram. Era rede dura. Graças a Deus por isso. Porque meus amigos que tinham os pais gente boa, né, entre aspas, quando eu comparo a vida, é terrível. É terrível. Você não foi chamado para ser pai e mãe gente boa, não. Você foi chamado para ser um pai e mãe bíblico, fazendo o que Deus manda. Seu filho vai agradecer lá na frente, deixa ele ficar com raiva. Problema dele. Aí é na hora que você diz, problema seu. Porque você está, de fato, amando e se importando com ele quando você não cede ao que ele quer. Aí, se ele ficar com raiva, é problema dele.
lá na frente, ele vai te agradecer e você vai se agradecer e agradecer a Deus por ter feito isso. Porque corrige o teu filho e receberás descanso. Agora, não corrige para você ver. Afinal, no mundo contemporâneo, pais e mães se desculpam dizendo coisas como: fizemos tudo o que podíamos. Em primeiro lugar, nenhum pecador jamais tem o direito de dizer esse tipo de coisa. Nenhum de nós jamais fez tudo o que podia. Em segundo lugar, a alegação não é somente falsa, é mentira. Ela é escancaradamente falsa. Muitas vezes os pais ensinaram a seus filhos a orar, não ensinaram seus filhos a orar, nem ensinaram a eles a palavra. Pelo contrário, eles foram educados por sacerdotes de Baal nas escolas do governo. Aqui ele está falando de escola do governo porque é o contexto americano, que a maioria das crianças estudam escolas do governo. Só vão para uma escola particular lá adiante, né? Geralmente já na universidade, ou no high school, né? O ensino médio. E não foram biblicamente corrigidos e castigados por seus pais. Então veja só. O que a escola faz hoje? Você não tem noção do mal, o que é ter um. Você deveria ter, mas você talvez não tenha. Se você tem seu filho ainda na escola, preste atenção. Mas não é pouco mal, não. É muito mal que é feito ao seu filho. É mal moral, é mal intelectual, é um mal em relação à autoridade. Tudo que não presta é o que é ensinado na escola. Eu não estou dizendo isso para você se desesperar e dizer, então não tem o que fazer. Estou dizendo para que você se preocupe. Se preocupe mais. Se teu filho está na idade em que a igreja já dispõe de um trabalho para ele, você não tem o direito de não dar aquilo que é melhor para o seu filho. Tem não. Tem não. Você pode querer discordar de mim, mas você não tem direito não. Se você coloca o seu filho numa idade em que o trabalho da igreja, trabalho sério como a igreja tem dispensado aqui às crianças, é disponibilizado e você não usa, a não ser que você já faça um homeschooling muito bem feito, claro, aí você está fazendo um mal ao seu filho, enorme, e Deus no último dia vai te cobrar. Olha, esse pequenininho aí que está do seu lado, um dia, Deus vai chamar você, pai principalmente, vai dizer, eu lhe dei essa criancinha aí, esse aí que você, fulaninho, você fez o quê com fulaninho? Não, eu pagava R$ 2.000 de mensalidade. Não estou perguntando isso, não. Estou perguntando qual é a educação que você deu ao seu filho. Eu estava conversando com um pai e uma mãe que tem filhos aqui no colégio católico. Eles disseram que os filhos já tiveram contato com professora lésbica. Num colégio confessional católico. Aí você diz assim, não tem uma escola cristã em Campina Grande, protestante, então vou botar pelo menos num católico, porque vai ter um mínimo de decência lá. Não tem mais, meu filho. Aquele lá do centro, que eu vou evitar dizer o nome, vocês procurem saber as informações de lá. O dessa rua aqui também não vai bem, não. Como é que você coloca seu filho em julgo desigual? Você coloca seu filho para socializar com o filho dos ímpios. Eles vão aprender o vocabulário dos ímpios. Vão pensar como os ímpios. Vão agir como os ímpios. E provavelmente os professores têm mais tempo com o teu filho do que você. Bando de professor marxista, socialista. Geralmente infunde nos nossos filhos pensamentos que nós não ensinamos na nossa casa. Não é brincadeira. O que a gente está fazendo aqui, irmãos, com o Nox Kids, não é brincadeira.
A gente está levando a sério isso, porque é muito sério. E frustra, às vezes, ver que as famílias da nossa igreja não compraram ainda essa ideia. Eu sei de uma coisa, eu não posso salvar o mundo, não, mas pelo menos aquela pequenininha ali, sob minha responsabilidade, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque eu sei que Deus um dia vai cobrar de mim. E Ele vai cobrar, não tenha dúvida. Ele vai cobrar. Você está preocupado com vestibular, com faculdade? Meu Deus do céu. O que é que tem? Se teu filho passar dificuldade financeira, é ruim, né? É ruim. Eu não quero isso para minha filha, não. Mas isso não é prioridade da minha vida, não. Se eu sonhar que a faculdade vai fazer mal para ela, ela não vai fazer. O que é que eu estou pensando a respeito disso? Não sei. Se for, escuta o que eu estou dizendo. Se eu sonhar que a faculdade vai fazer mal à minha filha, ela não vai fazer faculdade. E daí? É radical? Tem que ser. Eu prefiro do que chegar em casa e ver minha filha com cabelo azul, cheia de tatuagem, dizendo que vai lutar pela liberdade do povo e que vai votar em Lula. Eu teria a maior das minhas decepções se eu escutasse isso de um filho meu. Lula é um símbolo, não é a única pessoa, não. Teria muitos outros que eu podia citar aqui. Seria uma decepção. Eu fui na prefeitura essa semana com Laíla, a gente foi resolver um negócio lá. Chegou uma paciente, você está lembrada? Filha da. A paciente é a filha, no caso, né? Rapaz, dá pena. Você vê a mãe, a pessoa. É classe média, a pessoa que dava ali aparentemente boa instrução, a filha com cabelo azul. Ela não tem prazer naquilo, não. Meu Deus do céu, só alguém muito ingênuo vai pensar que a mãe tem orgulho daquilo ali. Tem não. Tem não, mas é o que acontece, viu? Colégio tá aí para isso aí. Para fazer teu filho com 15 anos querer namorar, porque ele é homem. É homem o quê, rapaz? Vá trabalhar. Quando você estiver trabalhando e pagando suas contas, você vem dizer que você é homem. Você é um menino, rapaz. Menina com 14, 15 anos vai namorar. Namorar para quê? Não vai. Agora, se você quiser deixar seu filho se perder, siga o caminho do mundo. E pague o preço. Pague para ver. Você vai pagar o preço. Nunca você vai ter. Olha o que eu estou lhe dizendo. Nunca você vai ter descanso se você tiver descanso. Não fui eu quem disse, não. Foi a palavra de Deus. O primeiro texto que eu li aqui. Irmãos, Deus nos ajude. Deus nos ajude. Todos nós. Nós não temos nada de bom para dar aos nossos filhos sozinhos. Nem força para fazer o que eu estou dizendo aqui que é para fazer. Nenhum de nós. O primeiro sou eu. Mas uma coisa a gente tem que fazer. Todo dia vencer essa luta. Todo dia fazer um pouco mais. Para que um dia, quando os nossos filhos crescerem e se casarem, aí sim nós podemos ter prazer e descanso neles. Amém.